Oi, família. Pinóquio invertido é o assunto desse vídeo. Qual foi a história de Pinóquio? Pinóquio foi um personagem fictício, imaginário, de, se não me engano, Walt Disney. Ou então, Walt Disney pegou essa história e ampliou, tornou famosa essa história nos estúdios de Walt Disney. Só sei que a história de Pinóquio era uma criança, um garoto, que o pai dele fez, o pai dele construiu em madeira. Pinóquio era um boneco. Seu pai, seu criador, era o G, o famoso G. Gepeto. Gepeto era um construtor de bonecos, trabalhava com madeira. Então, ele teve um sonho uma vez, Gepeto. Ele pensou, poxa, eu queria ter um filho, já estou velho e não tenho filho. Quem me dera se eu construísse um boneco, uma criança, um garoto, e já pensou se esse garoto ele se torna um ser humano sincero, bom, verdadeiro, honesto, trabalhador e vive tal qual uma criança de verdade, um ser humano de verdade? Poxa, então parece que uma fada madrinha, alguns desses seres mágicos agraciaram Gepeto, deram a ele a condição de seu boneco de madeira, Pinóquio, se tornar um ser humano de verdade. Mas, para que o Pinóquio se tornasse carne e osso, ao invés de madeira e prego, havia uma condição. Só podia ser um ser humano se falasse a verdade, fosse uma criança, um garoto sincero. Então, Pinóquio ganhou vida, mas ainda na condição de boneco de madeira. Então, para que ele tivesse a primeira fase de sua vida transformando-se em ser humano, só quando se tornasse uma pessoa sincera, uma pessoa verdadeira. Aí ele poderia, com a fada mágica, a fada madrinha, se tornar um ser humano mesmo, 100%. Mas havia um problema com Pinóquio. Ele era muito, muito mentiroso. Só falava coisas que não eram verdadeiras. Então, a fada deu a ele uma consciência, um grilo falante, para que Pinóquio, com esse grilo, pudesse ter consciência do que estava fazendo. Era um grilo que não deixava Pinóquio em paz. Cri, 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 cri. Era um grilo que, poxa, ninguém gostaria de ter uma pessoa assim o tempo todo, criticando, cri, 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 criticando o tempo todo. Já pensou? Mas isso foi crucial para que Pinóquio tivesse, então, a condição humana 100%. E, claro, no desenho de Walt Disney, Pinóquio consegue, enfrenta muitos problemas, bandidos terríveis, que não queria um ser humano de verdade naquele local, naquele ambiente. Olha, um ser humano de verdade, sincero, verdadeiro, honesto, trabalhador, não. Ia atrapalhar os planos dos bandidos, dos homens maus. Mas, felizmente, depois de muitas tentativas de corrupção de Pinóquio, ainda em madeira, ele conseguiu, até o final, falar a verdade,
ser sincero. Daí, a magia da vida humana aconteceu. E Pinóquio transforma-se, ou foi transformado, em um ser humano, 100%. Eu só não lembro o que ocorreu com o grilo. Cri, 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 cri. Não lembro o que aconteceu com ele. Eu acho que continuou fazendo parte da vida de Pinóquio. E o seu pai, o Gepeto, ficou muito contente. Felizmente, Gepeto tinha ali um filho, um único filho, só um filho. Mas aqui, na nossa história real, não é bem assim que está ocorrendo. Aqui, eu acordei agora há pouco, deve ser dia 9 de maio de 2025. São aqui para mim 1 da manhã. Eita! Eu acordei agora há pouco. Eu acordei. Deixa eu ver aqui. Eu acordei às 12 horas. E 6 minutos. Acordei agora há pouco. Acordei nesse horário. E assim que eu acordei, surpresa, quando bateu esse horário, o meu smartphone, ele ligou sozinho, acendeu, ficou luminoso e fez um barulho, como se tivesse recebido uma mensagem. E talvez tenha recebido, não verifiquei, mas nesse horário, por que nesse horário? Exato. Logo em seguida, eu escutei aqui na área, fogos de artifício. Olha só. Assunto desse vídeo: Pinóquio invertido. Olha só. Esse horário, ele corresponde aos números divididos. 12 é igual a 6 mais 6. Juntando com esse 6, porque não soma com zero. Tudo somado ao zero é igual a ele mesmo. Então, não se soma o zero. 6 mais 6 mais 6. Esse número aqui é o número que vocês chamam da besta. O 666. Esse aqui. Ah, besta. Olha só. Vocês festejam, ficam felizes ou dão notícias com fogos de artifício e mensagens luminosas em celular? Para quê? Para marcar isso aqui. Mas saibam, algum tubarão aí quer morrer e voltar na próxima dentro de boneco de silicone? Eles querem, os chefes do mundo, querem acabar com a história e fazer outra para eles, com o código genético deles, com o sangue deles. Não é seu sangue, tubarão. Não é meu sangue, águia, tigre. Não é seu sangue, viado. Não. Os chefes não querem sangue de monstro.
Os chefes não querem DNA defeituoso, maluco. Não querem DNA anormal. Eles querem uma sociedade perfeita com o DNA deles, dos chefes, e não com o seu DNA doente mental de clínicas. Vocês têm recuperação. Eles sabem em engenharia genética ultra avançada. Podem transformar um monstro chifrudo, uma grande aberração, em pouco tempo, em um ser humano. Podem transformar um boneco de madeira em um garoto sincero e verdadeiro, humano. Mas a chefia mundial enfrenta um problema: ódio. Isso é uma doença que entrou no paraíso. Não era assim. Desde então, alguém aí que está ocupando o cargo de chefe quer acabar com isso, ó, com a letra G. E essa pessoa usa esse símbolo. Tentarei desenhar. Gênero. A pessoa quer acabar com o gênero. A pessoa quer, ó. A pessoa quer, ó, cortar isso aqui. A pessoa quer fazer isso, ó. Cortar a besta. Essa pessoa aqui. A pessoa quer cortar isso aqui, ó. Gênero. A pessoa, família, quer fazer isso, ó. Cortar o gênero. Gênero masculino, gênero feminino e o gênero animal. A pessoa quer viver de cópia, de clonagem, mas só com o DNA da pessoa, do chefe, da chefona. E se vocês acham que vão escapar com o seu DNA, estão enganados. Nem eu, nem vocês, nem ninguém nesse planeta está livre da extinção. Até a própria chefia corre esse risco. A chefia quer, há muito tempo, acabar com o 666. Não é o Paul McCartney? 666. Pois é, a chefia quer acabar com o gênero masculino, gênero feminino e o gênero animal. A chefia quer achar a mulher perfeita, o homem perfeito, mas espera aí, sem gênero? O animal perfeito sem gênero? É? Como se acha a perfeição de um modo imperfeito? De um modo incompleto? Mulheres, ao longo dos anos, estão sendo mortas. Mortas, simplesmente mortas,
seus úteros estão sendo arrancados para serem colocados nos homens, os transgêneros. Esses têm até filho. Muitos filhos já nascem defeituosos, tal qual o filho ou a filha de Roberto Justus com Ticiane Pinheiro. Ela é uma trans, nasceu homem, arrancou o pau. Teve, acho que Rafael o nome? Sei que ela nasceu defeituosa. Com muita engenharia genética, ficou bonita, filha de Ticiane e Roberto Justus. Elô Pinheiro, mãe de Ticiane, já é também outro homem que arrancou o pau. E por que Elô Pinheiro? Para ver se acabava com o Pinheiro de Natal, nascimento. A chefia provoca os defeitos no nascimento. A chefia provoca a dor gigante do parto. Não precisa ser tão doído a hora do nascimento. A chefia quer acabar com o nascimento, não quer isso? Quer viver de clonagem? Então provoquem dor, muita dor na hora do parto. Todo mundo vai querer escapar da dor, fugir da dor. E vamos fazer, não é isso? Não. A chefia provoca doenças. Eles fabricam doenças em laboratórios. Omicron foi mandado fabricar pelo francês Macron, um vírus que estendeu a Covid, também fabricada em laboratório chinês, coreano, japonês. A França ficou contente. Ora, se o vírus chinês está funcionando, mas não 100%, façamos outro, Omicron. Aí vamos acabar logo com essa história? Vamos acabar logo com essa história e fazer outra. E essas pessoas defeituosas, doentes, malucas, retardadas, débil, ou que tem alguma... que não sejam tão bonitas, que sejam feias, pobres, vamos extinguir essa raça de pobres. Eu odeio o pobre, disse o chefe do mundo. Eu quero que todos morram para sempre. Mas, seu chefe, o espírito, a alma, já sei. Façam bilhões de bonecos de silicone, bilhões, e prendam as almas das pessoas dentro dos bonecos de silicone. Até tamanho família. Aquelas grandes bonecas, lindas, 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 que são agora robotizadas. Isso, façamos androides, isso. Essa é a ideia do cara. Essa é a ideia. Viver de cópia, de clonagem e prender todo mundo que a chefia não quer dentro de androides do tipo aquele que Elon Musk está ajudando a desenvolver. Elon Musk. Você já é, né? Um oriental transformado em um americano. E o Barack Obama é um japonês que ficou preto, cara? Bom, o Michael Jackson sempre foi uma mulher chinesa, branquinha, branquinha, branquinha. Virou Michael Jackson para dominar o mundo. Não gostou da cor preta. Quis voltar a ser branco. Michael Jackson. É isso que vocês querem? Festejar o 666? Ei, que legal! É o capeta! Esse capeta aí quer pegar o Pinóquio e inverter o Pinóquio. Imagine vocês, já estão na fase 2 da missão. Começaram madeira. Não, vocês começaram pó de serra. Juntamos vocês, fizemos madeira. Era só dar mais um passo para vocês todos e todas
transformar-se em seres humanos, mas alguém não quer. Quer retornar essa face de vocês de volta para o pó de serra. Ou seja, quer inverter o Pinóquio. Uma vez que Pinóquio conseguiu ser humano, alguém quer tornar Pinóquio de volta a um boneco de madeira e depois queimá-lo numa fogueira para fazer churrasco. Mas churrasco? Churrasco de que carne? Sem gênero? Sem Natal? Não é Elo Pinheiro de Natal? Sem Natal, sem filhos, sem frutas, sem nenéns, sem bebês, sem nascimento, Natal. Logo, sem carnaval depois. Eu não vou festejar esse 666. Porque esse 66 esse 66 aí, esse aí, vai ter que ficar debaixo desse aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Pinóquio invertido é o sonho do chefe desse mundo. Acabar com toda a imperfeição, pobreza, doença, maluquez, tornar todo mundo bonequinho de silicone ou androide robô e colocar só o DNA do chefe aí na perfeição total, na beleza total, na riqueza total. Não foi por um grande acaso que o chefe me usa como atrativo para enganar vocês. Enquanto vocês tentam essa comunicação mental comigo, o chefe por trás, ó, tá acabando com todo mundo. Eu sou para vocês a vela azul ou a luz azul, aquele dispositivo do Rambo para enganar o inimigo. Distrai o inimigo, a pessoa vai lá e enquanto ficarem tentando, essa magia com o Rogério, agora ele faz, agora ele vai ter o nosso relógio, o nosso tempo, agora ele vai ter a nossa visão. Pam! Vão levar na cabeça, sou a distração. Não tentem mais magias, pecados com o Rogério. É melhor combater a tesoura. Essa tesoura do chefe quer acabar com todo mundo e só deixar a família do chefe. E todos nós, Pinóquios, ainda de madeira. Ou melhor, Pinóquio já de carne e osso. Não, o chefe quer voltar com todo mundo para a época de bonequinho de madeira. Agora, em nova versão, Pinóquio em nova versão, não é mais madeira, é o que? Silicone? Borracha? Eu não vou voltar. Se for para ser bonequinho de borracha, não volto. Nunca mais. Já fui jogado nas trevas umas 2 vezes por vocês todos, por ter dito a verdade, essa e outras. E falei lá nas trevas, se é a solução para que todos fiquem bem, então fico nas trevas para sempre. Deus ouviu. Vocês não conseguiu fazer mais nada, nem sequer gozar. Recolocado na história fui, sou, estou. E as lembranças de vocês e muitas lembranças minhas, alguém fica apagando. A amnésia provocada. Eu não estou concordando com isso.
Pinóquio invertido, ao invés de evoluir para um ser humano melhor, volta a ser um boneco e mentiroso? Sem o grilo, deve ser para se livrar do grilo. Cri, 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 cri.